Companheiros, nós vamos então... o Jorge está me lembrando aqui a leitura do Livro dos Espíritos e a mensagem do Chico Xavier. Então vamos ler o Livro dos Espíritos, é a questão 113, que trata da primeira classe, a classe única. Os espíritos que a compõem percorrem todos os graus da escala e se despojaram de todas as impurezas da matéria, tendo alcançado a soma de perfeição de que é suscetível a criatura. Não tem mais que sofrer provas nem expiações, não estando mais sujeitos à reencarnação em corpos perecíveis, realizam a vida eterna no seio de Deus. E vamos ver então o pensamento de Chico Xavier. Os pais são educadores responsáveis e, por isso mesmo, a primeira escola de cada criatura é o lar em que nasceu. Em razão disso, precisamos considerar em doutrina que, acima dos menores delinquentes, permanecem os pais levianos e voluntariamente irresponsáveis. Chico Xavier, em Pedro Leopoldo. Então, companheiros, vamos ouvir os estudos que a nossa companheira Gilney trouxe para nós. A Gilney é uma trabalhadora lá do núcleo Chico Xavier. Boa noite a todos, encarnados e desencarnados. É com muita alegria que aqui estamos novamente, né? Já que algumas vezes em que eu estava marcada, caía assim um toró, aí eu não vinha, outra vez acontecia alguma coisa, eu não vinha. Mas hoje, graças a Deus, na graça do amparo da espiritualidade, eu estou aqui. E é com muita alegria, porque a Casa de Eurípides, né, embora nós trabalhemos num braço da Casa de Eurípides, que é o núcleo Chico Xavier, né? Chegar aqui, encontrar esse coral, é tudo de bom, né? Nos coloca realmente nas nuvens. E o assunto de hoje, nós vamos continuar estudando o Livro dos Espíritos, a segunda parte que fala da vida, né, dos espíritos. Nós vamos também falar do capítulo 6, que fala da vida espírita, e vamos conversar sobre o item espíritos errantes. E no dicionário, né, do Aurélio está lá, errante. Porque nós temos que prestar atenção ao significado que nós damos às palavras, né? E nem sempre o significado que nós damos às palavras no nosso dia a dia é o significado que está no dicionário, né? Então está lá no Aurélio, errante é aquele que vagueia, aquele que não é fixo num lugar. Mas aí nós temos o Dicionário de Filosofia Espírita, do Palhano Júnior, que dá a visão, a versão espírita às palavras. E o Palhano Júnior nos diz o seguinte: errante é aquele que aspira a novo destino. É aquele que espera uma oportunidade para reencarnar. E logo aqui no início do estudo, temos a pergunta 223. A alma reencarna logo depois de se haver separado do corpo? E os espíritos respondem que essa passagem para a erraticidade pode realmente durar algumas horas e até milhares de séculos. E por que isso se dá? Porque é de acordo, né, com o nosso desenvolvimento moral, é de acordo com o nosso atual estágio no momento em que vamos desencarnar, em que estamos desencarnando, né? Então, nós prestemos muita atenção ao nosso caminhar, porque sabemos que quando aqui chegamos, né, comemoramos o nosso aniversário, a nossa data de nascimento, mas não sabemos quando voltaremos à nossa verdadeira pátria, que é a pátria espiritual, não é?
E esse termo, espíritos errantes, não quer dizer que seja um sinal de inferioridade espiritual, né? Como já dissemos, errante é aquele que está esperando, é aquele estágio em que o espírito está esperando a oportunidade de reencarnar novamente. E ele também não é perpétuo. Sabemos também que estamos regidos pela lei de progresso, né? Nada fica estagnado diante da criação divina. A criação divina é para estar sempre em evolução. E também cedo, ou mais tarde, ou mais cedo, o espírito voltará a reencarnar. Por quê? Porque nós precisamos da reencarnação para evoluirmos. Porque a partir do momento em que fomos criados, né, nós temos como tarefa educar o nosso espírito. Através das várias reencarnações, nós vamos cada vez mais nos melhorando, né, nos tornando mais seguidores reais dos ensinamentos de Jesus. Porque às vezes nós somos aqueles que se dizem cristãos, que se dizem espíritas, porque vem toda semana à casa espírita, tomam um passe, bebem água fluidificada, mas não colocam em prática o que ouvem na casa espírita, os ensinamentos de Jesus. Então, nós temos que sempre estar nos perguntando o que é que eu estou fazendo com o que eu ouço na casa espírita. O que é que eu estou fazendo, né, quando eu leio, né, as obras espíritas, que tanto esclarecimento elas nos dão, porque sabemos que a nossa doutrina é de esperanças e consolações. Esperanças, né, de que cada vez mais, através do nosso esforço, nos tornaremos melhores, que somos imortais, que fomos criados para a felicidade, não aquela felicidade do mundo de estar sorrindo às 24 horas, mas aquela felicidade da consciência tranquila, do dever cumprido, de ter feito tudo o que podíamos fazer para melhorar a nossa vida e ajudar os que estão à nossa volta a viverem também mais serenamente, não é? Então, temos que ter em mente também que a duração da erraticidade é consequência do bom ou do mau uso do nosso livre-arbítrio. Porque sabemos que somos filhos do amor de Deus. E o Pai nos ama tanto, né, que nos educa, não nos pune, e nos dá a liberdade de escolhermos o que queremos fazer do nosso caminhar, como queremos chegar até Ele. É evidente que essa liberdade tem limites, não é? A nossa liberdade não é absoluta, porque aí nós estaríamos interferindo na vontade do Pai. Mas nós temos uma liberdade relativa que faz também com que sejamos responsáveis pelo nosso caminhar, por nossa evolução moral, não é? E também a duração, às vezes, nos é dado, depois de uma certa preparação na pátria espiritual, nos é dado escolher se queremos reencarnar naquele momento ou se queremos deixar para mais tarde, né? Até no livro Obras Póstumas, da Dona Ivone Pereira, aliás, Memórias de um Suicida, eu sempre confundo o título, Memórias de um Suicida, da Ivone Pereira, ela nos narra isso, né? O Espírito de Camilo nos narra que a eles, depois de uma certa preparação, eles tiveram a opção de escolher se queriam reencarnar naquele momento, se queriam estudar mais um pouco, e também teve aqueles, né, que não quiseram reencarnar. Por que não querem reencarnar? Com medo de reencarnar, de não estarem ainda fortalecidos, e o medo de enfrentarem-se a si mesmo, né? Porque esse é que é o nosso grande problema, é a nossa grande luta, é a nossa grande batalha. Enfrentarmos-nos a cada segundo, né, no nosso dia a dia. Porque apesar de termos a bênção do esquecimento enquanto encarnados,
nós sabemos que somos herdeiros de nós mesmos, não é? O que nós estamos vivenciando hoje é fruto do nosso passado, não é? E também não só do nosso passado, de reencarnações passadas, das nossas atitudes nessa presente reencarnação, né? E também sabemos que no presente é que preparamos o nosso futuro. De acordo com como estamos agindo agora, é como se nós disséssemos para nós mesmos, no futuro eu ainda estarei melhor. Por isso, a cada dia eu quero me renovar, eu quero me melhorar. Eu sei que cada dia, né, eu tenho que me fortalecer através das dificuldades. Porque são as situações difíceis do nosso caminhar que nos fortalecem, que nos mostram que somos capazes, sim. E a nossa doutrina nos diz isso, ela nos consola, né? Nos mostrando que somos capazes de vencer as nossas dificuldades com resignação ativa. Não aquela resignação da acomodação. Ah, Deus quis assim. Não. Mas a resignação de nos perguntarmos, principalmente nos momentos mais difíceis do nosso caminhar, o que é que eu posso fazer para sair dessa situação difícil, né? E aí nos asserenarmos, pedirmos a ajuda da espiritualidade divina, porque essa ajuda vem sempre. Mas nós temos que ficar realmente sintonizados no bem. Daí temos que fazer sempre a higiene dos nossos pensamentos, né? Nos sintonizarmos com a espiritualidade de luz para que possamos captar as suas sugestões, né? Para que possamos seguir sempre o caminho do bem. E outros também reencarnam por uma imposição divina. Aqueles que não querem reencarnar vão postergando até que chega o momento. Não, agora você tem que ir, né? Tem que colocar em prática o que aprendeu na espiritualidade, né? Tem que mostrar que você é capaz de se enfrentar e se vencer. Porque essa é a nossa luta. O bom combate é que vai realmente a cada dia nos tornar melhores, nos fazermos sentirmos amparados pelo Pai, mas também aproveitando o fortalecimento que a luz divina nos dá. Então, popularmente falando, estado de erraticidade é como se nós estivéssemos na fila de espera. E o Simonetti, nesse livro aqui, Quem Tem Medo dos Espíritos, ele faz comentários sobre duas perguntas que estão aqui no nosso assunto de hoje. E ele diz que a vaga na escola da vida está cada vez mais escassa e que a fila aumenta cada vez mais, não é? Então, o que nós temos que fazer? Aproveitar ao máximo esse momento em que estamos aqui encarnados. Porque, com certeza, a nossa atual reencarnação e cada dia dela é como se o Deus dissesse para nós: estou lhe dando mais 24 horas. Eu confio em você. A nossa presente reencarnação, como todas as outras, é um voto de confiança de Deus em cada um de nós. Nós somos capazes, sim, de nos tornarmos felizes, tranquilos, serenos. Somos capazes de ajudar o planeta a chegar o mais rápido possível ao estágio de regeneração. Mas é cada um fazendo a sua tarefa, né? Não é porque o mundo está conturbado que chegam até nós notícias que nós até nem acreditamos, às vezes, que um ser humano seja capaz, em 2013, né, praticar tal ato de violência, de agressão. Mas nós não podemos desanimar, porque Deus não desanima de nós, Deus não nos abandona e nós não podemos nos abandonar. Nós temos tudo o que precisamos para chegarmos à felicidade, né, que Jesus veio nos dar, que é a felicidade do amor, do amar ao outro, sem condição,
sem cobrança, não é? Sem achar que merece ou não merece. Nós somos capazes, sim, de um dia chegarmos a amar incondicionalmente como Jesus nos ama, apesar das nossas deficiências morais ainda, não é? Porque não somos os anjinhos que pensamos ser, né? E aquele exercício é muito interessante para nós fazermos, né, conosco mesmo, para percebermos se estamos já chegando à angelitude, é fazer aquela verificação dos dois ossinhos, né? Nós, quando nos acharmos assim, bem amorosos, bem angelicais, né? Acharmos que somos o máximo, nós colocarmos, né, os dois dedinhos aqui nas costas, para ver se nós achamos os ossinhos das asas dos anjos. Se nós acharmos esses dois ossinhos, então nós já estamos realmente caminhando para a angelitude. Mas se não acharmos os ossinhos das asas, ainda há um longo caminho, né, para percorrer, e que será percorrido sim, porque a lei, como eu disse, é de progresso. E nós estaremos sempre amparados pela espiritualidade de luz para caminharmos mais firmes, né, mais amorosos, mais evoluídos, né, mais esclarecidos, porque o estudo da doutrina é que nos leva a isso. É muito importante estudarmos a doutrina espírita. E sempre, mas eu já fiz todos os cursos, faça-os de novo. Nós somos capazes de, no dia seguinte, já pensarmos diferente do que pensávamos ontem. Que dirá a visão de nós termos, que nós tenhamos hoje, né, se fizermos um curso em 2013, diferente daquele curso que fizemos em 2010, em 1980, que a gente está mais antigo na doutrina. Porque nós vamos amadurecendo, nós vamos ampliando os nossos conhecimentos. E é isso que nos ajuda a caminhar, tanto no plano espiritual como no plano físico, não é? E na pergunta 226, são errantes todos os espíritos que não estão encarnados? Sim, com relação aos que tenham que reencarnar ainda. E por quê? Os que têm que reencarnar ainda. Porque os espíritos puros não precisam mais reencarnar. Eles não precisam mais das experiências, não é? Nesse corpo, como nós ainda precisamos. Então, aqueles espíritos puros, perfeitos, eles já se encontram no seu estado definitivo, né? Eles não precisam mais de reencarnar. E os espíritos errantes, eles existem em vários níveis evolutivos. Nós sabemos, né, das classes dos espíritos, espíritos imperfeitos, né, espíritos puros, espíritos bons, e nós estamos caminhando. Por enquanto, ainda estamos nos imperfeitos, mas lutando para chegarmos a bons espíritos. É evidente que aqui devem ter vários bons espíritos, né? E vamos chegar um dia a espíritos puros, sim. E dentro dessa classe há outras subdivisões que no momento não dá para nós falarmos aqui, né? Mas esses espíritos que estão errantes ainda, constituem, a maior parte deles é constituída de espíritos que vêm da Terra. Segundo, né, os espíritos nos dizem. E nós, na erraticidade, né, quando formos espíritos na erraticidade, nós seremos felizes ou não, dependendo, né, de como partirmos, do que levarmos daqui, da nossa experiência aqui na Terra. Por isso é importante, já que nós não sabemos a hora que voltaremos para a pátria espiritual, é importante nós termos os nossos corações limpos, né, sem mágoas, sem rancores, sem cobrança. Entendermos que cada um de nós está num nível evolutivo diferente.
Embora nós sejamos todos iguais perante o Criador, cada um de nós, fisicamente, tem seu DNA, tem suas impressões digitais, então já não somos iguais, né? E muito menos somos iguais espiritualmente. Cada um de nós tem a sua história, tem o seu arquivo moral. E nós também temos que ter em mente que ninguém erra, só faz o que sabe. E só faz o que sabe de acordo com o seu nível evolutivo. O que nós hoje já sabemos que não é bom, né? E não fazemos nem conosco nem com outro, um irmão que nunca ouviu falar de Jesus, que nunca ouviu falar de Deus, que acorda, não tem quem lhe dê um bom dia, que não tem, às vezes, um lugar decente para morar, cheios de dificuldades, né? Ele não pode ter, né, ainda, né, talvez, a mesma noção de certo e errado que nós já temos. Porque nós que frequentamos a casa espírita, já ouvimos falar, né, a palavra de Jesus, ouvimos seus ensinamentos, mas praticamos totalmente? Ainda não, não é? Que dirá um irmão, né, criado, né, às vezes por uma família hostil, nunca recebeu um abraço, né? Então, o que ele vai fazer, o que ele acha que é certo para ele, para nós que já somos os que ouvem a palavra de Jesus e começamos a refletir sobre o que ouvimos, para nós já temos a certeza de que é errado. Que pode ser até normal, como se costuma dizer hoje, hoje isso é normal, né? A pessoa beber e dirigir, todo mundo faz, mas não é natural, não é da lei divina, não é da lei natural, né? Então nós temos que ter esse cuidado para não cairmos na normalidade. Nós temos que viver na naturalidade, ou seja, dentro da lei natural, dentro da lei divina, né? Então, temos que prestar atenção nos nossos sentimentos, no nosso dia a dia, nas nossas ações, que, como eu já disse, não sabemos a hora que vamos partir. E como é que queremos chegar na pátria espiritual? Né? Costumamos aqui viajarmos, nem que seja ali para Petrópolis, pertinho, né? Sempre quando vamos, queremos trazer lembrancinhas do lugar para onde viajamos, né, quando retornamos à nossa casa. Quando retornarmos à nossa verdadeira casa, que é a pátria espiritual, que souvenir queremos levar? Será que são as lembrancinhas da mágoa, do rancor, né? Do desamor, da indiferença, do egoísmo? Como chegaremos à pátria espiritual? Mas eu sou doutor, eu sou chefe, eu sou isso, eu sou aquilo. Na pátria espiritual, o nosso cartão de visitas é a nossa luz. Que brilhe a vossa luz, nos disse Jesus. Então nós temos luz, mas nós temos que fazê-la brilhar. E esse sinal, né, é que vai ser o nosso cartão de visita. A nossa luz espiritual, né? A nossa luz moral. Como o Dr. Bezerra, quando chegou na espiritualidade, como Chico chegou na espiritualidade. Né? Mas isso é coisa para Chico, para Dr. Bezerra, não. Isso é coisa para filho de Deus, que se esforça para seguir os ensinamentos de Jesus, não é? Então, não nos esqueçamos de cuidar do nosso cartão de visitas, né, para quando retornarmos à pátria espiritual. E outra pergunta que Kardec faz: na erraticidade, o espírito progride? E também o Simonetti faz um comentário nesse livro aqui sobre essa pergunta. É bem interessante. Não dá para eu falar aqui, mas é bom vocês, quem tem o livro, procure ler lá, né? E a nossa melhoria espiritual, respondendo aqui à pergunta, né, se na erraticidade o espírito progride,
ela também se dá na pátria espiritual através dos estudos, através dos conselhos dos espíritos superiores, né? Da observação. Quem já leu as obras de André Luiz sabe disso, e também na Memórias de um Suicida, está lá também, né, a experiência dos espíritos, não é? Querendo se esclarecer mais, querendo estudar mais, visitando através do merecimento e da necessidade, visitando colônias de espíritos, às vezes até muito mais inferiores, para perceberem o que não devem fazer mais, mas também para perceberem que já podem ajudar. Então, nós temos que ter em mente que frequentadores da casa espírita não podem mais falar quando algum companheiro desencarna: ah, fulano descansou. Porque lamento informar que não há colônia de aposentados na pátria espiritual. Não há, né? Continuar trabalhando, progredindo, estudando, não tem privilégio, nada de lugar reservado lá naqueles carrinhos da espiritualidade, nada disso, no aeróbus, nada disso, né? Vamos continuar a nossa evolução, encarnados ou desencarnados, né? Então, mas tem uma situação. Os espíritos puros, eles continuam trabalhando como mensageiros de Deus. Embora eles não precisem reencarnar, né? E às vezes eles podem reencarnar para cumprir missões, para ajudar, né, os planetas a progredirem. É diferente de nós. Nós reencarnamos para progredirmos e ajudarmos o planeta a progredir. O espírito puro, não, ele não precisa mais reencarnar. Mas, se for preciso, né, ele vem aqui à Terra ou encarna em outro planeta para ajudar a evolução daquele planeta. E nós temos um exemplo de um espírito puro, né? A pergunta, aquela clássica pergunta 625, né, do Livro dos Espíritos: qual, né, o espírito mais puro que veio à Terra para nos servir de modelo e guia, cuja resposta também é a menor resposta do Livro dos Espíritos, mas é de maior conteúdo, que é Jesus, né? E conforme a nossa irmã falou, né, do Natal, eu quase fui lá e falei: para que você está falando que eu vou falar. Brincadeira, porque realmente o mês de dezembro, né, ele nos envolve, né? Nos envolve de corpo e alma, né? E Jesus foi realmente o nosso educador maior, o nosso educador moral, aquele que veio até nós para nos ensinar, né, a amarmos uns aos outros como ele nos ama, para nos dizer que somos todos irmãos, pois somos todos filhos do mesmo Pai, independente do nome que damos a ele, né? Somos todos irmãos. Daí a nossa preocupação, né? Não só em nos melhorarmos, mas também nos preocuparmos com os que estão à nossa volta. E também vivenciarmos o lema da nossa doutrina: fora da caridade não há salvação, não é? Nós temos que realmente, a cada dia, aproveitar os convites que a vida nos faz para praticarmos a caridade. Porque caridade não é só colocar a mão no bolso, não é? Caridade é um abraço numa hora de desespero, é um silêncio numa hora de desequilíbrio, né? É uma palavra amiga numa hora, às vezes, de um desconsolo, né? É uma ajuda financeira, sim, na hora em que o outro precisa. E nós, né, temos tudo o que precisamos para sermos cada vez mais caridosos, né? Deus nos fez com 2 olhos. Talvez um deles seja para olharmos para dentro de nós mesmos,
né? E nos perguntarmos o que estamos fazendo com a nossa vida, com o nosso caminhar. Se estamos sendo os nossos melhores amigos. Se somos aqueles que nos colocam para cima, dizendo-nos, estás passando por uma situação difícil, mas vai sair dessa. Você é capaz de sair dessa, né? Perguntarmos-nos sempre, né? Seguindo, eu acho que eu já até falei isso aqui, aquela música do Roberto Carlos, Como Vai Você? Eu preciso saber da sua vida? Essa pergunta nós temos que fazer para nós sempre. Porque às vezes somos tão distraídos no mundo que esquecemos de perguntar como estamos caminhando, né? Aí vem Jesus nos lembrar disso. E essa época, esse momento em que estamos vivendo agora, eu não estou vendo aqui, tá, 8h30, né? É bem propício para nós prestarmos atenção na nossa educação. Educação moral, porque às vezes nós somos aqueles que praticamos aquela falsa educação, aquele verniz social, né? Somos capazes de dizer para uma pessoa da qual a gente não gosta, não simpatiza, fala, oi, bom dia, querida. Por dentro, né? Então é aquele verniz social. Ainda não é aquela educação que nos faz entender, né? Que nos faz perguntar, por que eu não gosto da fulana? Ah, porque ela me fez isso assim, assim. Mas será que ela tem razão? Né? Será que ela não é aquele elemento que a espiritualidade colocou ao meu lado para que eu perceba que eu não sou tão paciente como eu acho que eu sou? Que eu perceba que eu não sou tão bonzinho como eu acho que eu sou, não é? Entendermos melhor aquele companheiro, aquela companheira. Então, nós temos essa falsa educação, que é de fora para dentro, mas também nós temos é que ter aquela educação verdadeira. A educação interior, que é de dentro para fora. E é essa que Jesus vem nos ensinar, não é? E é a época, agora do Natal, é bem interessante para nós prestarmos atenção nisso. Somos capazes, sim, de darmos presentes, né? Lembranças até, às vezes, mais caras, para pessoas com as quais não simpatizamos, mas somos obrigados a presenteá-las, né? A dar um sorriso. Procuremos juntar a esse presente que vamos dar àquele irmão, buscando lá dentro de nós o amor, a compreensão por aquele irmão, né? Colocando todo o nosso sentimento de bondade naquele presente que vamos dar, embora saibamos que não simpatizamos, costumamos dizer que o nosso anjo da guarda, ainda botamos mais uma pessoa na brincadeira, não vai muito com ela, não, anjo da guarda, né? Nós colocamos isso no nosso dia a dia, né? Então, fiquemos atentos. Vamos sim aproveitar essa época. Ah, mas só em dezembro? Ainda bem que alguns têm essa época para acordar para o amor, né? Porque sabemos que Jesus, os historiadores dizem, né, que ele não nasceu em 25 de dezembro. Eu estive recentemente em Israel e na Turquia, e eu não fui em excursão religiosa, eu fui em excursão assim, histórica. E o guia falava para nós, olha, aqui dizem que Jesus, que isso aconteceu, assim, assim. Aqui dizem, assim, mas aqui é verdadeiro, né? Então, nós quando estamos lá naquele ambiente, a gente percebe cada vez mais o sacrifício que Jesus fez por nós. Uma terra que era um deserto, eu peguei lá 52 graus, né? Jesus e os apóstolos faziam isso brincando. Onde precisassem dele, ele estava. Ele não dizia como às vezes nós dizíamos, ah, está muito calor, não vou lá não, né? Ah, não. Ele ia. Ia aonde ele precisava ir. Onde precisavam dele, né?
E nós, às vezes, achamos que só precisamos, só lembramos de Jesus em dezembro. Ainda somos aqueles que precisam de uma data para se lembrarem de Jesus. E o que é pior, nem dizemos para nossas crianças que dia 25, de 24 para 25, não é a noite do Papai Noel, não é a noite do presente, não é a noite de se comer tudo e se beber todas, né? De 24 para 25, nós comemoramos, no dia 25, o aniversário de Jesus. É o dia em que temos que agradecer a Deus esse presente, né? Que foi nos mandar Jesus para nos explicar os seus ensinamentos. E nós não entendemos, aí ele nos mandou o Consolador, né? Que é a doutrina espírita, e nós continuamos nos fazendo de surdos, porém mais atentos, um pouquinho mais atentos, né? Então não esperemos o dia 25 de dezembro para lembrarmos-nos de Jesus. Mas, se ainda somos aqueles que só lembramos de Jesus no dia 25, não nos esqueçamos, aliás, de fazermos uma prece. Ah, mas à meia-noite a minha família já está todo mundo comendo, todo mundo, uns para lá de Marrakech. Faça você, né? Faça você a sua prece. Agradeça a Jesus por ter vindo até nós. Explique às nossas crianças que foi o aniversariante a Jesus e que nós estamos tão contentes com o aniversário de Jesus que até chamamos o Papai Noel para distribuir os presentes, porque aniversário é dia de presente. Então, Papai Noel distribui os presentes, mas é o aniversário de Jesus, né? Não podemos deixar passar essa data, não podemos deixar nos envolver por essa loucura que é o Natal. Temos sim, estamos no mundo material, precisamos de comemorações, né? Temos alegrias em compartilhar, em distribuir presentes, mas temos que ter o nosso coração voltado para a espiritualidade, né? Mais que tudo, o dia de Natal é o dia em que nós devemos renovar os nossos votos de fazer com que Jesus renasça em nós, não só no dia 25, mas em todos os dias do ano, né, que temos pela frente. Nós não precisamos mais, não somos mais aqueles que precisam do dia 25 para fazer com que Jesus renasça em nós. Já somos capazes, sim, através dos esclarecimentos que a doutrina espírita nos dá, de nos esforçarmos para que Jesus nasça dentro de nós todos os dias, né? Para que, quando nós chegarmos à espiritualidade, sejamos recebidos, quem sabe, como o doutor Bezerra foi, né? Quando viu aquela multidão o saudando, e ele perguntou a Celina, quem são essas pessoas? E Celina disse, são as pessoas que o som ajudou, mas eu não as conheço, mas ela os conhece, né? Todas elas os conhecem. Porque o Senhor ajudou aquele que precisava, sem perguntar se era merecedor. É assim que nós temos que agir no nosso caminhar, não é? Não sermos espíritos errantes sem aproveitarmos a erraticidade para evoluir e não sermos também espíritos encarnados sem aproveitarmos a presente reencarnação para educar o nosso espírito, né, dentro da lei divina. E que nós possamos também, no ano novo, né, muitos de nós já estão com as agendas aí de 2014 já cheias de compromissos, né? Mas será que nos dias de 2014 já colocaram lá 3 minutos a cada dia para eu conversar com Deus e para conversar comigo, né?
que nós tenhamos esse hábito de toda noite. Ah, mas quando eu deito, eu chego tão cansado, deito e durmo. Não há cansaço que não permita que nós elevemos o nosso pensamento ao Pai e digamos, obrigado, meu Pai, por mais esse dia. E ao acordarmos também, obrigado, meu Pai, por mais esse dia. E dizermos para nós, hoje eu vou me fazer feliz. Porque só nós somos capazes de nos fazermos felizes, né? Através da nossa mudança de hábitos, através do nosso desapego, tanto aos nossos entes queridos como às coisas materiais. Porque às vezes vamos para a erraticidade levando as coisas que deixamos aqui, né? Como? Através do apego. Desencarnamos, mas ficamos lá com o pensamento naquela joia, naquela cadeira, naquela xícara de café, que só eu tomava café naquela xícara, né? E os familiares ainda ficam guardando aquela xícara. Ah, essa xícara é do fulano. Tanta gente aí precisando nas enchentes, tanta gente precisando de xícara, né? E a gente guarda, né? Não levou porque não podia levar, mas no pensamento levou. Então tenhamos em mente que quando partirmos, tudo que temos aqui ficará. Mas tudo que somos, conosco irá. As nossas aquisições morais são nossas. O ladrão não rouba, a traça não corrói, né? E que nós possamos realmente, na passagem do ano, dizermos-nos muito mais do que feliz ano novo. Firmarmos no propósito de nos melhorarmos, de nos tornarmos mais felizes e dizermos-nos com todo o nosso coração, para nós mesmos, feliz homem novo. Que Jesus nos abençoe. Muita paz para todos.